Shalom, bom dia, graça e paz, bem-vindos à casa de Deus, amém? Podemos ficar de pé nos nossos lugares? O Senhor diz-nos num salmo que todos nós conhecemos, que é o Salmo 122. Eu ontem estava buscando direção do Senhor, como é que eu vou abrir a primeira celebração neste primeiro espaço? E o que o Senhor ministrava era a alegria de estar num espaço novo. O que Deus falou ao meu coração ontem é que é a casa dele. Não é uma loja que nós limpamos, transformamos, trabalhamos. Todos tiveram uma intervenção aqui. Mas é a casa do Senhor. A partir de sexta-feira, este lugar já não é uma loja na rua Jorge Croner de Vasconcelos. A partir de sexta-feira, que foi o tempo em que tivemos aqui, a primeira celebração ao Senhor, não uma celebração de culto, mas uma celebração de cenáculo, um tempo de louvor e de adoração. A partir de sexta-feira deixou de ser uma loja, que está ao lado da loja do som, está ao lado da loja da música, está ao lado da loja de antiguidades. Passou a ser a casa de Deus, que se implantou num lugar, numa região, para que o Senhor possa trazer a luz a este lugar, para que vidas sejam resgatadas das trevas, não somente para nós termos um espaço mais acolhedor, mas acima de tudo, para que possa haver um lugar onde o mundo saiba que Deus está a trazer as suas novidades. Por isso o Salmo 122 diz-me: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu perguntava ao Senhor, é só isto, Senhor, para abrir? É. Porque vocês estão na minha casa. E o resto eu faço. Senhor Jesus, entregamos este tempo nas tuas mãos, Senhor. Entregamos cada vida que hoje está aqui fisicamente, de uma forma tecnológica, a acompanhar ou que vai ver na gravação. Alguns poderão não entender o que está a passar, mas nós sabemos que o reino dos céus está a mover neste lugar. Nós sabemos que o teu reino hoje muda esta geografia. Tu és um Deus não só geracional, que faz coisas hoje para vermos amanhã acontecer, mas tu és um Deus de geografia. E hoje, quando abrimos este lugar de manhã, quando hoje dissemos, alegrei-me porque vamos à casa do Senhor, estamos a dizer que esta geografia é do Senhor. Esta geografia não é mais da violência doméstica, esta geografia não é mais dos casamentos que acabam, esta geografia não é mais do adultério, esta geografia não é mais do roubo, esta geografia não é mais da corrupção, esta geografia não é mais do vício e da dependência. Esta geografia é a geografia do Senhor Jesus, do Todo-Poderoso, aquele que subiu aos céus, aquele que se deixou pregar numa cruz, porque ele se entregou, ninguém o prendeu, ele se entregou, está lá escrito, ele se entregou, foi àquela cruz porque ele quis. E quando ele entregou a sua vida, ele disse, está consumado, porque ninguém o matou, foi ele que se entregou, ninguém tocou no seu corpo, ninguém feriu o seu corpo sem ser com a lança e com os cravos. E quando ele fez isso, quando ele disse, está consumado, naqueles 3 dias, ele foi ao inferno e foi mostrar àquele que naquela altura tinha juízo sobre o mundo, que ele não é nada porque ele trouxe as chaves do inferno com ele e ele é um imperador que tem um império e que não tem as chaves do império. E depois do Senhor Jesus ascendeu aos céus onde se sentou à direita do Pai, no trono da glória e no trono da graça. Por isso esta é a casa do Senhor. Esta não é uma loja, esta não é um lugar onde pessoas se juntam. Este é o lugar onde Deus se faz presente. Porque é a casa do Todo-Poderoso e nos alegramos nessa presença. Senhor Espírito Santo, este lugar é teu. Senhor Espírito Santo, todos os que estamos aqui são teus. Os do prédio em frente, os do prédio onde estamos, os do prédio ao lado do outro. Que a tua bênção possa acontecer não somente aqui neste lugar, mas também em toda esta região, nesta rua, nas pracetas laterais.
que o teu vento impetuoso possa começar hoje a soprar em cada casa, sendo aqui o epicentro, Senhor. Que haja hoje um terremoto espiritual, não físico, mas espiritual, em que o epicentro é na tua casa, no Ministério Arca. A arca que tu levantaste um dia com Noé, quando decidiste que a humanidade acabava, e a arca que tu levantaste quando aqueles que eram excluídos puderam começar a ser incluídos, quando aqueles que não tinham futuro nem intenção de fazer mais nada para ti, Senhor, perceberam que há um lugar onde se podem esconder e tu podes tratar, podes curar, podes restaurar, através do teu amor, renovar a aliança contigo. Então nós nos alegramos hoje na tua casa, Senhor. Nós te dizemos que tu és grande, te dizemos que és poderoso, te dizemos que és majestoso, que não há outro igual a ti, não há outro nos céus, nem há outro na terra que se compara a ti. Não há ninguém que se compara ao teu poder, não há ninguém que se compara ao teu amor, não há ninguém que se compara à tua majestade, não há ninguém que se compare àquilo que tu tens feito nas nossas vidas e que vais fazer, porque tu nos tens dito que nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que o Senhor vai fazer ainda, aquilo que não chegou sequer ao coração do homem, Deus vai fazer. E hoje nos alegramos que estamos na tua casa. Senhor Espírito Santo, move-te neste lugar. Toca na vida da Letícia para que ela possa ministrar o que tu queres, não o que ela achou que ia ministrar. Toca na minha vida para que eu ministre o que tu queres que seja ministrado e não o que nós pensámos que íamos ministrar. Toca na vida de cada um, que haja liberdade no Espírito neste lugar, porque na casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor há liberdade, no tabernáculo do Senhor há adoração, no tabernáculo do Senhor há cura, no tabernáculo do Senhor há ministração, porque é o Deus Todo-Poderoso que ministra. Que os teus anjos possam cercar este lugar, Senhor, que os teus anjos possam trazer fogo neste lugar, que os teus anjos possam ministrar neste lugar, que os teus anjos possam selar cada porta, cada janela, o teto e o chão, porque este lugar está guardado e selado pelo sangue do Cordeiro. Que haja vida vitoriosa neste lugar, vidas transformadas e curadas, para que o nome do Senhor seja glorificado e o Deus Todo-Poderoso seja glorificado, porque o Filho é glorificado através das nossas vidas. Vem, Espírito Santo, nos alegramos, Senhor, na tua presença. Vem, Senhor, vem. Tu fizeste aqui tudo novo, então faz tudo novo também nas nossas vidas, Senhor. É o que declaramos nesta manhã, no nome de Jesus, e para a glória do Pai. Amém. Levanta sua voz em agradecimento a Ele. Que nós vemos durante esse tempo, durante esse ano que passou da arca. Agradeça a Ele por poder fazer parte disso. Agradeça a Ele porque Ele te escolheu, porque Ele quer te usar para marcar essa geração. Amém? Levanta sua voz em adoração e agradecimento a Ele hoje. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Suas palmas em festa ao Senhor, em agradecimento.
sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Santo, 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 santo é teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que tu és, Senhor. Ó Senhor. Emanuel, o Deus presente aqui. Vem renovar minha paixão por ti. E eis que fazes novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou.
quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Não é só esse espaço que é novo. Aquilo que o Senhor quer fazer dentro de nós também é algo novo. Ele quer realmente transformar tudo. Não só o espaço, mas o nosso coração, a nossa conduta, o nosso exemplo perante o mundo. Coloca agora a sua mão no seu peito e declare profeticamente isso sobre a tua vida. Tudo novo se fez, tudo novo se fez, o Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez, o Rei chegou, tudo transformou. Novos homens de Deus, novas mulheres de Deus transformadas, sábios, sacerdotes da sua casa. Novos evangelistas. Aonde quer que nós vamos, pessoas ao nosso redor vão se sentir tocadas pela poderosa mão de Deus, através do nosso exemplo. Que nós sejamos Bíblias ambulantes nesse mundo. Que através de nós, as pessoas possam ser alcançadas para o reino de Deus. Que essa nova unção que está jorrando desse altar possa jorrar na vida de cada um de nós. E onde quer que nós passemos, as pessoas já não se sintam as mesmas. Onde quer que nós toquemos, haja cura, haja milagres. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós somos a tua criação perfeita, meu Deus. Te exaltamos essa manhã, Pai, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu fizeste por nós, por tudo aquilo que ainda fazes por nós. Mas sobretudo por quem tu és. Tu és grandioso, Senhor, és incomparável, Senhor. Não há outro igual, não há outro melhor, maior do que tu, Senhor. Só tu és Deus. E tu nos provas isso dia após dia, com a tua grandeza, Senhor, e o teu poder. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
te exaltamos, ó Senhor. Levante as suas mãos e adore. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor Jesus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor Jesus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Senhor, o teu nome é exaltado no céu pelos anjos, pelos anciãos, pelos santos que estão lá, Senhor. Mas também é exaltado na terra, Deus, porque nós, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com as nossas fragilidades, mesmo assim, reconhecemos que há um Deus maior, reconhecemos que há um Deus melhor, que há um Deus todo-poderoso, e exaltamos esse Deus. E esse Deus és tu, Senhor Yahvé. Esse Deus és tu, o Criador do céu e da terra, o Criador do que se vê e do que não se vê, o Criador de cada um de nós, aquele que nos deu vida, aquele que renovou a vida em cada um de nós esta manhã. Poderíamos não nos ter levantado da cama, mas o Senhor nos deu o fôlego da vida hoje mais uma vez, para podermos vir à sua casa a adorar, para podermos fazer com que a sua vida, com que o seu sacrifício na cruz tenha valido a pena. Te louvamos, Senhor, te louvamos nesta manhã. A igreja que se chama pelo teu nome
louva o teu nome. A igreja que se chama pelo teu nome te exalta. A igreja que se chama pelo teu nome te agradece por tudo o que tens feito até aqui, por te lembrares de nós, porque mesmo no deserto, quando estávamos no deserto, a tua mão era poderosa e nos guardou e nos trouxe até ao lugar onde estamos hoje. Te agradecemos e te exaltamos nesta manhã, Senhor, porque fizeste tudo novo nas nossas vidas, nestas 68 semanas em que tu levantaste esta arca, Senhor. Fizeste coisas novas nas nossas vidas. Nos transformaste, nos trouxeste novidades, nos trouxeste alegria. Alguns de nós voltaram a ter sorriso, alguns de nós deitaram fora o saco de pano e cinza e colocaram vestes de louvor. E isso é porque tu fazes tudo de novo, Senhor. Tu nos coroaste de honra e glória, como dizes no teu salmo. Nos fizeste um pouco menor do que os anjos, mas nos coroaste de honra e glória, por isso te exaltamos, te agradecemos, Senhor. E declaramos que és o Deus maior. És o Deus maior no dia bom, és o Deus maior no dia mau. Mas és o Deus maior, o Deus que guarda, o Deus que dá, o Deus que tira. Não há outro Deus como tu. E hoje nos reunimos para isso, Senhor. Para declarar que és grande, grande e poderoso, mais do que podemos imaginar, pensar. Podemos conjecturar imensas coisas com o conhecimento que cada um de nós tem. Nunca conseguiremos entender quem é Deus. E que bom que assim é, que não conseguimos entender quem é Deus. Porque Deus está muito acima de qualquer um de nós. Amém? Podemos aplaudir o nosso Senhor, louvá-lo com as nossas palmas. Amém? Grande e poderoso Deus, louvamos o teu nome. Santo, santo, santo és tu, Deus. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Te louvamos, te bendizemos nesta manhã. Louvado seja o teu nome. Amém. Podemos tomar os nossos lugares. Bom dia. Shalom. Graça e paz. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Mais uma vez. É bom estarmos juntos. Não é? Semana passada o Senhor nos ministrou ainda no nosso espaço em forma de arca campestre. E hoje o Senhor tem esta arca já de tijolo, de peladura, de vidro, que é uma arca onde nós vamos multiplicar e frutificar para a honra e glória do Senhor. Amém. Mas acima de tudo que o Senhor possa, não é que o Senhor possa, que nós possamos deixá-lo mover-se na nossa vida dessa forma, com a mesma liberdade. Amém. E é bom. Estamos muito gratos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, pela forma como alguns dias têm tido mais que 24 horas. Para que as coisas se vão fazendo e vão acontecendo. E o Senhor renovar as nossas forças e tirar dores e tirar cansaço e tirar tudo e trazer alegria e é muito bom estar aí. E hoje vamos falar de um homem, uma personagem, um homem muito conhecido na Bíblia. Um homem muito comum, um homem completamente comum, igual a ti e igual a mim, mas que um dia ficou diferente. Ficou diferente porque a unção de Deus fez essa diferença. Vamos falar de um homem, de alguém que, a seguir a Jesus, é o homem que tem mais milagres relatados na Bíblia. Vejam bem. Jesus é Jesus. Nada se pode comparar a Ele, nada se pode sequer tentar fazer algum tipo de análise. Não. Mas é o homem que fez mais milagres a seguir a Jesus. Inclusive é um homem que depois de morto foi responsável por um milagre. Vejam bem. Mais uma vez, Jesus é Jesus, para já porque Jesus não morreu. Não é? Jesus morreu fisicamente, mas ascendeu aos céus e está vivo. E Jesus continua a fazer milagres na nossa vida todos os dias. Amém? Mas este homem, depois de morto, foi responsável por um milagre. E um milagre de ressurreição. Um milagre daqueles que a gente diz, tchan tchan, é o tal, o big milagre. E ele fez. Estou a falar de Eliseu. Não o homem que montou aqui o nosso pelador e que nos ajudou. Também foi um milagre de Deus que nos abençoou. Estou a falar de Eliseu. Um homem simples. Foi um jovem, chegou a velho. Tem imensos relatos na Bíblia. Se forem lá ler sobre a vida de Eliseu, vejam, contabilizem os milagres, a forma como as coisas aconteciam. Já falámos de um aqui há uns tempos atrás. Lembra-se aquela mulher que não conseguia ter filhos, né? e acolheu o profeta na sua casa. Mas hoje o Senhor vai-nos falar
não dos milagres que Eliseu realizou. Porque isso não é o relevante. O Senhor hoje vai nos falar do milagre que Ele fez em Eliseu. Da mudança que Ele fez em Eliseu, que é a mudança que tu tens e que eu tenho se nós nos dispusermos a ser como Eliseu foi. Que isso é que é o importante. O Senhor quer nos falar sobre Eliseu, sobre esse jovem, sobre esse homem. Qual foi o seu percurso de vida? Porque é que ele era tão usado por Deus? Porque nós somos pessoas comuns. Nenhum de nós é alguém especial que Deus enviou do céu para fazer algo. A menos que aqui esteja algum anjo disfarçado e a gente não tenha dado por isso ainda. Todos nós somos comuns. Todos nós nascemos da carne. Todos nós fomos concebidos em pecado. Mas a verdade é que todos nós também um dia escolhemos Jesus e decidimos e entendemos a importância de Jesus no mundo e na nossa vida. E isso faz com que nós possamos passar rapidamente de pessoas comuns para pessoas incomuns, para pessoas que vivem o sobrenatural de Deus. E o que o Senhor quer é que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Se nós vivermos o sobrenatural de Deus, nós conseguimos fazer coisas como Eliseu. Que até depois de morto nós podemos fazer milagres. Embora a gente não espere por aí. Porque eu acho que o Senhor Jesus vai voltar antes disso. Mas é importante percebermos isso. E se calhar tu já pensaste algumas vezes, quando leste a Bíblia, quando ouviste palavras sobre Eliseu, porquê é que ele era tão usado por Deus? Porquê? Se calhar são questões que tu já fizeste a ti próprio. E hoje nós vamos ajudar a perceber um pouquinho e o Senhor vai nos ajudar. Amém? Então, vamos abrir comigo, ou ligar, como queiram, no segundo livro de Reis. Aliás, o primeiro Reis e o segundo livro de Reis fala muito sobre Eliseu, sobre Elias, ensina-nos muita coisa importante. Segunda de Reis, agora dizer segunda de Eliseu. Segunda de Reis, capítulo 2, vamos ler do 8 ao 14. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Já estamos todos lá? Amém? Então diz assim logo no versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas. Ou seja, tocou nas águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, as suas dele, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas tuas mãos, da mesma forma que tu separaste aquelas águas para Eliseu passar e para Elias passar. Eu te peço que hoje possas separar as águas no nosso coração, Deus. Que tudo o que possa estar em nós, que nos impeça de ouvir, de gravar, de viver a tua palavra, Senhor, tu possas tirar agora na autoridade do nome de Jesus, Senhor. E que tu possas trazer um tempo novo sobre cada um de nós. Que esta palavra que vai ser ministrada possa entrar diretamente no nosso espírito para ser algo que nunca mais se perca e que faça a mudança nas nossas vidas. Que faça realmente esta divisão de águas sobre o que era até hoje e o que vai ser a partir de hoje. Para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus. É o que eu declaro. Amém. Amém. Só esta passagem já é poderosa, não é? Nós já conseguimos perceber aqui, só por este pequeno trecho, por estes 7 versículos, a importância da vida de Elias e da vida de Eliseu. A forma como Elias e Eliseu viviam dava um filme, hoje em dia de Hollywood, a gente quer dizer, cheio de efeitos especiais, não é? Tipo heróis da Marvel. Não há nenhum herói da Marvel que bata na água, há só o Thor quando bate com o machado, com o martelo, tudo acontece, mas não há nenhum que bata com a capa, nem o super-homem passa a capa e as águas se abrem. Estica-se e voa e não sei o quê, mas Elias fazia isso e Eliseu. Elias era tudo menos uma pessoa comum. Eu sei que a gente vai falar de Eliseu, mas temos que ouvir um pouquinho de Elias para perceber um pouquinho também de Eliseu. A gente já falámos várias vezes da libertação do povo do Egito. Não é? Já falámos como é que o Senhor fez as coisas, como é que o povo
saiu do Egito, e quando eles chegaram às margens do Mar Vermelho, o que é que aconteceu? Moisés, cheio de fé, avançou, colocou o pé, e quando Moisés colocou o pé, o Mar Vermelho abriu-se e o povo passou a seco. Não foi? Milagre fantástico. A seguir vêm os soldados do faraó, todos a correr não, a cavalo, nos carros e não sei o quê, e quando o povo, o último, chegou ao lado de lá, o mar começou-se a fechar e engoliu aquela gente toda. Portanto, algo fantástico, não é? Fantástico. Agora, vou-te ler novamente o verso 8. Foi como nós começámos. Diz assim: Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Moisés pôs o pé. Elias não pôs o pé. Elias tocou na capa. Pegou na capa e tocou com a capa na água. Vejam bem. Vejam bem a diferença do milagre. Eu não sei qual é o mais fantástico. Não sei qual é o mais poderoso. Sei que são coisas distintas, mas em que vemos algo acontecer que não é comum. Elias e Eliseu estavam nas margens do Rio Jordão. É o que nos diz. Se nós fôssemos ler os versículos anteriores, vemos que Elias queria ir para Jericó e disse a Eliseu para não ir. Eliseu disse que não o largava e que ia com ele e que acompanhava. E houve vários profetas que foram dizendo: sabes que hoje o teu Senhor vai ser tomado. Deus foi avisando que coisas iam acontecer. E Eliseu sempre agarrava ao seu Senhor porque era um servo, era um discípulo fiel, era alguém que grudava, tipo... A gente ontem estava a falar aqui da geleia de Mocotó, porque ele parecia que tinha Mocotó no braço, sempre agarrado, um agarrado ao outro deles. E Eliseu não largava o seu Senhor. Estava assim, e ele, tudo o que Elias fazia, Eliseu estava a par. Então, eles estavam nas margens do Rio Jordão. Eles podiam ter atravessado com uma ponte. Se calhar havia lá umas árvores ou uma ponte. Eles podiam ter atravessado num barco. Eles podiam ter feito o que era mais comum naquela altura, que o pessoal usava pouca roupa, que era atravessar a nado. E quando chegassem lá, aquilo secava. Mas isso era se eles fossem comuns. Mas eles não eram comuns. Elias era um homem que vivia o sobrenatural. Se Elias fosse um homem comum, era assim que ele fazia. Mas Elias era um profeta de Deus. E o profeta de Deus não faz aquilo que os outros fazem. Não para se vangloriar, mas porque é normal. Anda nas ondas do Espírito Santo. Anda no mover do vento de Deus. Então um homem que é comum faz aquilo que a gente faz. Perdão, que a gente fazia. Hoje já vamos deixar de ser, amém? Homens e mulheres comuns. Faz as coisas comuns. Agora, um profeta não faz as coisas comuns. Faz as coisas que Deus manda fazer e não são comuns. Então, ele tocou com a capa na água, o rio abriu e eles passaram a seco. Como eu disse, eu não sei qual é o mais fantástico. Moisés ou Elias. O que eu sei dizer é que os dois eram usados por Deus. E quando nós somos usados por Deus, quando o nosso coração já não tem vontade própria e é Deus que está no nosso coração, a gente começa a ferir as águas e elas abrem-se. A gente começa a colocar as mãos nas pessoas e os milagres acontecem. A gente começa a declarar a palavra profética e as coisas acontecem. A gente declara que aquilo que está fechado se vai abrir e abre. Porque somos nós que somos muito bons? Não. É o Todo-Poderoso, que é fabuloso, que é fantástico, que é maravilhoso, que é majestoso. E com o seu poder que nós... Eu vou-me atrever a dizer uma coisa que se calhar não é verdade. Mas se calhar aquilo que nós conhecemos do poder de Deus é isto assim. Se calhar é menos ainda. É algo que nós não conseguimos ver. Nós temos aqui, se calhar, coisas ínfimas. Eu atrevo-me a dizer que quando Jesus diz que a nossa fé, nem que seja tão pequena como o grão de mostarda, que é o menor grão que é, eu atrevo-me a dizer que o que nós conhecemos do poder de Deus é menor que o grão de mostarda. Porque Deus é algo que a gente não consegue imaginar sequer. Não conseguimos balizar de nenhuma forma. Não conseguimos. Agora vejam o que é quando alguém começa a andar debaixo do poder de Deus. Tudo aquilo que nós achamos que é extraordinário passa a ser normal. Tudo aquilo que achamos que é difícil passa a ser normal. Porquê? Porque pessoas comuns fazem coisas normais, habituais, boas, se calhar coisas maravilhosas. Mas pessoas incomuns, pessoas que andam no sobrenatural de Deus, fazem coisas que quando a gente vê... É aquele que a gente tem que puxar o queixo para cima, não é? Quando a gente vê a água abrir, a gente tem que puxar o queixo, a gente fica de boca aberta. E é isso que Elias e Eliseu faziam. Tenta visualizar a cena. 2 homens, 2 gigantes da fé, caminhando de lado a lado. Imagina que estás do lado de lá do Rio Jordão. Imagina que estás do lado de lá. E estás a ver 2 homens chegar à margem e pensas assim, olha, eles vêm para cá. Ok, vão mergulhar e vão vir. E de repente começas a ver aquilo a abrir. Quem viu aquilo deve ter sido uma coisa que não lhes saiu da mente até o dia em que morreram, acredito eu. Por muita coisa que tivessem visto. Eles não tinham visto Jesus. Agora imaginem o que é os que viram Jesus. Um dia, cheios da fome, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, cheios de fome, e Jesus começar a fazer assim, um peixe, um pão, peixe, um pão, um peixe, um pão, e não acabar. Eu acho que eles nem comeram, porque a boca não conseguia. Com Jesus é assim. Connosco pode ser assim.
depende da forma como nós andamos com o Senhor. E agora, Eliseu, naquele dia que não desgrudava, sabia que ia perder o seu mestre. Eu acredito que o seu coração estava pequenininho já. Mas porque ele acreditava naquilo que o mestre lhe dizia, acreditava nos outros profetas. Mas ele também acreditava, acima de tudo, que Deus não o ia deixar ficar sozinho. Da mesma forma que nós não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo. Ele sabia que não ia ficar sozinho. Mas todos os profetas já tinham avisado que Elias, naquele dia, iria ser tomado da terra. Deus deu a conhecer que algo extraordinário ia acontecer naquele dia. Ia ser um dia ímpar. A verdade é que eles, como não estavam presos a uma dimensão terrena, eles viviam numa dimensão sobrenatural. É por isso que eles puderam não passar o rio a nado ou a pé, mas abrir as águas. Porque vivem numa dimensão diferente. Porque nós temos 3 dimensões. Nós conhecemos, humanamente falando, 3 dimensões, não é? As dimensões físicas que nós temos na Terra. Hoje em dia os desenhos animados têm 3 dimensões. Antes os desenhos animados era tudo magrinho e elegante, não é? Hoje tem 3 dimensões. Mas há uma 4ª dimensão, que é a dimensão celestial, onde tudo acontece. E quem consegue andar nessa dimensão de Deus, consegue ser como Elias, que dobra a capa e as águas abrem, as águas param e eles passam sem molhar os pés. E isto é fantástico, não pelo que o Elias fez, é fantástico por aquilo que Deus faz em Elias. Mas o melhor ainda estava para vir, né? Como a música que a gente cantou, que o melhor ainda está por vir, mas realmente ainda estava por vir, porque o que é abrir as águas comparado com vir em carros de fogo no céu? Imaginem que aqueles que estavam a ver as águas abrir já ficaram com uma história para contar para o resto da vida. Agora, quando eles viram vir carros de fogo no céu e levar Elias, ficaram com 2 histórias para contar para o resto da vida. Quer dizer, os que não morreram com um ataque de coração a ver aquilo acontecendo. Se fosse hoje, a gente pensava logo, é o dia da independência, aconteceu. Mas não, naquela altura não havia Hollywood. E eles perceberam que Deus estava a mover ali. E Elias faz o quê? Faz uma pergunta simples, porque Elias sabia, no seu coração também, que Deus não lhe deu um discípulo que andava com ele durante anos para tudo acabar. Porque Elias sabia que o Deus que ele servia era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um Deus geracional. O Deus não começa hoje uma coisa e interrompe. Deus continua, as coisas continuam, as coisas vão acontecendo. Então, Elias suspeitava no seu íntimo que algo ia acontecer. Mas Elias era um homem que tinha temor a Deus. Não dava um passo que não fosse aquilo que Deus lhe mandasse fazer. Então, ele nunca iria tentar passar nada para Eliseu, tentar gerar nada em Eliseu, se não fosse Deus a fazer. Porque Elias era um homem respeitador. Mas Elias percebia que havia alguma coisa que ia acontecer. E fez uma pergunta muito simples a Eliseu, mas com enormes implicações. Foi somente, pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. Pergunta simples, mas com implicações enormes. Porque ele não sabia o que é que Eliseu ia perguntar. Por muito que ele conhecesse o coração de Eliseu, ele não sabia o que é que ele ia dizer. Eu, numa das várias vezes que estive no Brasil, aprendi um ditado lá, que aqui não se costuma dizer, mas quem é brasileiro deve conhecer, que diz que o coração do homem é a terra que ninguém pisa. Pelo menos lá no Rio eu ouvi esse ditado. Ou seja, ninguém sabe o que está no coração do homem. A gente pode ter uma cara e o coração está diferente. Portanto, Elias conhecia bem Eliseu, mas não sabia o que ia no seu coração. Quando ele faz esta pergunta, a resposta podia ser uma coisa extraordinária. E a resposta foi extraordinária. Ele pediu algo que já não era simples como uma pergunta, mas era complexo, como ele suspeitava a resposta, que é: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E Elias faz o quê? Diz: se me vires a ser tomado, se estiveres comigo, se Deus quiser, isso pode acontecer. Na realidade, o que é que nós percebemos aqui logo por Eliseu? Eliseu não pede nem riquezas, nem fama, nem poder, nem protagonismo, não. Pediu algo que lhe permitisse continuar aquilo que Elias tinha feito. Esta é a primeira lição logo que tiramos de Eliseu. O coração de Eliseu estava no reino de Deus. O coração de Eliseu estava na obra de Deus. Não nas coisas que ele podia ganhar por ser muito importante, por ser famoso. Nada disso. Tanto que ele depois, nós vemos depois, se continuarmos a ler 2 de Reis por aí fora, os milagres todos, vemos que ele um dia, as pessoas reconheciam nele o profeta, o homem de Deus. Ele não chegava lá, como infelizmente a gente conhece muita gente que anda por aí, faz, enche o peito de ar e começa a dizer: eu sou isto, eu sou aquilo. Eliseu fazia a obra de Deus, como Elias fazia a obra de Deus. Portanto, o coração é que é importante. E a pergunta que eu tenho hoje para nós é: será que nós numa situação semelhante pediríamos o mesmo?
ou cairíamos na tentação de pedir as riquezas, ou o poder, ou o conhecimento, ou a importância. O que nos faz não pedir essas coisas que são importantes para o mundo e interessantes é realmente ter um coração como o de Eliseu. Um coração diferente, um coração que quer Deus acima de todas as coisas. Não quer as riquezas do mundo, o poder. Eliseu era assim. E nós temos que ser assim. Querer Deus acima de todas as coisas. E este pedido que Eliseu fez, ou que Eliseu faz, se a gente quiser, imaginando que estamos a viver aquela cena, estamos a vivenciar aquela cena, temos aqui Elias e Eliseu a falarem um com o outro, imaginando isso, este pedido que Eliseu faz pode ser entendido, ou deve ser entendido de duas formas diferentes, porque Eliseu pretende alcançar duas coisas diferentes com este pedido. Não somente aquilo que normalmente se fala, mas Eliseu pretende alcançar aqui duas coisas diferentes. Lembra-te, Eliseu desde muito novo, desde jovem, era discípulo de Elias. Se nós formos ao 1 Reis, acho que é no capítulo 19, acho que é por aí, que diz que Eliseu deixou a sua família, deixou os seus pais, a sua vida normal e seguiu Elias. Eliseu, a única coisa que disse a Elias foi: deixa-me beijar os meus pais para ir contigo. Portanto, vemos que desde muito cedo ele percebeu que ia seguir aquele homem, que aquele homem era o homem de Deus. E ele queria isso. Então, o primeiro objetivo de Eliseu, com esta pergunta, quando diz que quero receber uma porção dobrada do teu espírito, ele está a dizer assim: eu quero ser a tua herança como profeta na terra. Eu quero continuar a fazer aquilo que tu fazes. Eu quero que... Lembra-se, na cultura judaica, a gente tem sempre que nos transportar para a cultura da época e para a cultura de um povo, a questão social do povo. Para a cultura judaica, temos o exemplo do filho pródigo e tudo mais. O filho mais velho é quem normalmente, salvo raríssimas exceções, tem o direito à herança do pai. É tudo, aos títulos, tudo o que o pai tem passa para o filho mais velho. E Eliseu era como se fosse o filho mais velho de Elias. Elias não tinha filhos. Então, ele era tão grudado, que era como se fosse filho. Então, ele estava a usar essa particularidade da lei judaica para dizer: eu quero ser a tua herança. Mais uma vez, Elias não tinha carros para deixar, nem casas, nem veleiros, nem helicópteros, nem aviões a jato. Não tinha nada disso para deixar. Mas tinha uma caminhada como profeta, tinha um legado como profeta. E Eliseu está a dizer isso: eu quero continuar na tua pegada, eu quero deixar uma marca, eu quero servir o Deus Todo-Poderoso como tu tens servido, eu quero fazer aquilo que tu tens feito. Elias fez coisas fantásticas, não é? O fogo que vem do céu, que queima. E Eliseu queria fazer isso. E porquê é que ele podia pedir isso? Porque, como eu disse, ele tinha servido com zelo o profeta, tinha sido como um filho, e perante a lei judaica, ele podia pedir a sua herança. Mais uma vez, não estamos a falar de riquezas, estamos a falar do legado espiritual. O que Eliseu queria era o legado espiritual. E eu hoje tenho uma novidade para ti que talvez te possa surpreender. Tu podes pedir essa herança espiritual hoje mesmo. Qualquer um de nós hoje pode reclamar essa herança espiritual. Também podes pedir para continuar a obra. Podes pedir para andar na mesma pegada. O direito é teu. Só que hoje não tens o direito de pedir isso a Elias. Porque tu e eu não temos nada a ver com Elias. Rigorosamente nada. Mas tu tens o direito de pedir essa herança espiritual a Jesus. Jesus veio para nos dar essa herança espiritual. Jesus veio e foi àquela cruz, sofreu, entregou para nos trazer esse direito de herança espiritual. Porquê? Em primeiro lugar, porque o Senhor enviou o seu Filho unigênito, mas ao momento em que Ele morre na cruz, Ele deixa de ser o unigênito de Deus para ser o primogênito de Deus. E qualquer um de nós é o seu irmão mais novo. Então nós somos filhos do mesmo Pai. Então temos direito de reclamar a herança do nosso irmão mais velho. De ficar na pegada dele, fazer a obra que ele fez, fazer o reino avançar como ele fez, trazer vida aos que não tinham vida como ele fez, trazer visão aos que não tinham visão, trazer a capacidade de falar aos que não eram capazes de falar, como ele disse lá, trazer liberdade aos que estão oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós temos o direito de reclamar essa herança. Hoje podemos e devemos fazê-lo e não ficar somente naquela componente do vou para o céu e vou viver uma vida em abundância. Não. Isso é para as pessoas comuns. As pessoas incomuns não ficam com isso. As pessoas incomuns fazem a obra do Senhor. A obra é tão vasta. O Senhor nos diz que a seara é imensa e há poucos ceifeiros. Andar na pegada de Jesus é ser ceifeiro. Não quer dizer que eu seja somente aquela pessoa que fala da sua palavra. Sou aquela pessoa que onde eu estou está Deus. Onde eu estou está a presença de Deus. E nós temos esse direito.
Mas só temos esse direito se formos discípulos de Jesus, como Eliseu era discípulo de Elias. Se formos grudados em Jesus, como Eliseu era grudado em Elias. Estão a perceber porque é que era importante falar de Elias? Para a gente conseguir agora fazer a análise, a extrapolação para Jesus e para nós. Nós temos que andar agarradinhos com Jesus, como Eliseu andava. Nós temos que, quando Jesus diz faz isto, nós dizemos que sim, como Elias dizia e Eliseu ia atrás. Nós temos que ser capazes de dar a nossa vida para fazer a obra de Jesus. Então podemos ser como Eliseu. Então podemos reclamar hoje essa herança espiritual. É poderoso, não é? Se a gente vir isto desta forma profética, nós hoje podemos sair daqui, entrarmos hoje aqui como pessoas comuns, naquilo que foi uma loja comum. Este lugar já foi várias coisas, mas a partir de hoje é uma coisa só. É a casa de Deus, é a casa onde há milagres, é a casa onde há transformação, é a casa onde entram pessoas comuns e saem pessoas incomuns, porque tomam a decisão de ser como Eliseu, um coração grato e um coração que está colado com o de Jesus. Amém? Então, este foi o primeiro objetivo de Eliseu e deve ser o primeiro objetivo que nós devemos ter de hoje em diante. O segundo objetivo de Eliseu qual foi? Eliseu pediu a unção dobrada, a porção da unção dobrada que estava sobre o profeta Elias. E ele viu o poder que Elias tinha. Agora vejam, Elias, profeta poderoso, Eliseu quer o dobro daquele poder. Por isso é que até um morto ressuscita no dia, já com ele morto. O dobro da unção de Deus, que realmente é algo que é impactante. Ele sabia isso. Ele sabia das lutas que também Elias tinha passado. Ele sabia, se vocês forem, eu há pouquinho disse que acho que era em 1 Reis 19, não é? Que Eliseu é encontrado por Elias. Isto vem na sequência em que Elias fica escondido na caverna, pé da morte, não é? Depois das situações todas com Jezebel, teve medo, escondeu-se, quase desistiu da obra. Como tu e eu. Quem é que aqui nunca pensou em desistir das coisas de Deus? Todos já pensámos um dia, foi ou não foi? Todos nós já tivemos coisas, questões, feridas, mágoas, discussões, coisas que não fizemos bem, coisas que outros não fizeram bem. Todos nós já tivemos coisas que um dia pensámos em vou-me deixar disso. Vou tentar ler a minha Bíblia em casa quando eu puder. Vou tentar fazer o que é certo para ir para o céu e o Senhor vai ter misericórdia de mim porque o meu coração é bom. Todos nós, com certeza, já um dia pensámos nisso. Elias pensou. Era um homem cheio do poder de Deus. Pensou isso, até disse ao Senhor. Ele não teve coragem para se matar. Naquele caso era físico. A gente às vezes não tem coragem para se matar espiritualmente. Então temos a Bíblia aberta lá em casa, no Salmo 91. Olhamos. Mas aquilo não faz vida em nós. Estamos como Elias naquela caverna, com medo. Mas o Senhor vai nos alimentando, como também levava os passarinhos com alimento. E Elias um dia tomou uma decisão e diz, ok, Senhor, então eu vou. Mudou. Portanto, se um dia pensaste em desistir de tudo, estavas como Elias. Agora vê o que Elias fez. Elias depois arranjou um discípulo e fez a obra de Deus. E passou essa unção dobrada. Não foi unção de morte que Elias passou. Não foi unção de depressão que Elias passou. Não foi unção de tristeza. Não foi unção de desconfiança. Não foi unção de inércia. Não foi unção de quem está desistido. Foi unção do homem que tocava a capa na água e a água abria. É esta unção que nós podemos ter se deixarmos de ser desistidos e se entendermos aquilo que Deus pode fazer a partir de nós. Aí estamos no tempo certo, no momento certo, para ser como Eliseu e receber essa porção. Eliseu sabia que para continuar a obra, que era difícil, não é só hoje que há lutas, não é só hoje que há questões. Antigamente também havia. Hoje as lutas são de uma forma, antigamente era mais com espada e com lança, mas matava-se e fazia-se tudo como se faz hoje. Ele sabia as lutas. Ele sabia que tinha que ter cada vez tinha que ter mais poder, porque os problemas iriam ser cada vez maiores. Ele sabia disso. E a minha segunda pergunta para ti hoje é, se já ganhaste coragem para pedir a primeira herança, tens coragem para pedir ao Senhor Jesus esta outra parte da herança, para que venha o dobro da unção de Jesus sobre a tua vida? O que eu te estou a dizer agora não é nenhuma heresia. Se calhar vai pensar assim, quem sou eu para pedir o dobro da unção de Jesus? Porquê é que achas que o Senhor Jesus diz obras maiores vocês farão? Porque é possível fazer maior. Porque não somos nós. É sempre Ele a fazer através de nós. Porque nós fazemos para que Jesus seja glorificado e através da glória de Jesus, Deus Todo-Poderoso seja glorificado. É sempre por aí. Mas nós podemos realmente pedir isso. Não é nenhuma heresia. O Senhor diz isso. E podes pensar assim, mas como é que é possível? Como é que nós podemos fazer obras maiores? Se tivermos a unção dobrada do Senhor, uma porção dobrada da sua unção, nós podemos fazer.
Sabes em que ano é que nós estamos? Qual é a palavra deste ano? Ano da unção. Por isso o Senhor nos está a dizer hoje que nós podemos reclamar no bom sentido, exigir no bom sentido, clamar no bom sentido, por essa herança de Deus. Com ousadia pedimos ao Senhor a unção dobrada. Estamos no ano da unção sem limites. Estamos nesse ano. Estamos no mês dos milagres. Eu sei qual é a palavra que o Senhor nos deu. Talvez alguns se lembrem do mês que vem, mas não vou dizer. Vou guardar até o dia 1 de março. Para lançar no dia 1 de março a palavra. No mês de janeiro tivemos um mês em que a palavra, o tema para esse mês era alinhamento com Deus. O Senhor nos alinhou para nos poder fazer os milagres agora. E a seguir dos milagres, o Senhor nos vai levar para algo diferente. Porquê? Porque nós podemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça e que nós nem sequer sonhamos que somos capazes de fazer. Isso é essa porção dobrada. Lembra que estamos, desde setembro, que estamos no ano da Shemitah. O ano da porção dobrada de bênção, o ano da porção dobrada de unção, o ano em que Deus duplica as coisas a nosso favor. Então, nós temos que aproveitar isso. Quem quer essa unção dobrada? Eu quero. Queres essa unção dobrada? Então, é um posicionamento que cada um de nós tem que ter. É um posicionamento que nós temos que ter. A pergunta é, estamos preparados para receber essa unção dobrada? Se não estamos e queremos receber, então é melhor não perdermos mais tempo e começar a preparar a nossa vida. Começar a preparar o nosso coração para aquilo que Deus tem para nós. O que é que aconteceu com Elias e Eliseu? Elias disse, não é, que se Eliseu o visse, quando ele fosse tomado, então, sendo assim, ele receberia essa porção dobrada. Foi isto que Elias disse. Elias não disse, vou ter que te impor as mãos, orar 3 vezes e esperar que a estrela passe. Se a estrela passar enquanto eu estou... Não disse nada disso. Disse assim, tens que ver, se eu estiver contigo e tu me vires a ser tomado... Ou seja, o que é que ele no fundo está aqui a dizer, transportando para a linguagem atual? Tens que ver o poder de Deus. Ele ser tomado era o poder de Deus. Se tu vires o poder de Deus, então podes. Quer dizer que Deus está a agir. Nós temos o Espírito Santo em nós, amém? Quem não viu o poder de Deus há pouquinho no tempo do louvor? Era palpável a presença do Espírito Santo aqui. A forma como Ele tocava em cada um de nós, a forma como Ele ministrava nos nossos corações era palpável. Então, estão reunidas as condições como estavam reunidas naquele tempo. Para nós podermos pedir, para nós podermos ver a presença de Deus, ver o poder de Deus. Não precisamos de ver os cavalos de fogo a passar ali fora, não precisamos de ver isso, não precisamos de ver a estrela cadente, não precisamos de ver nada. Precisamos de ver é o quê? É a presença de Deus. E a presença de Deus a gente viu há pouquinho. Ela está aqui. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Elias desapareceu e ficou a capa. Vejam bem. Elias estava vestido, ok? Elias não se vestia com uma capa. Ele tinha uma túnica, tinha sandálias, se calhar tinha alguma coisa, a pochete da altura, alguma coisa para ter uma comida, um pedaço de madeira, uma coisa qualquer. A Bíblia não diz que nada disso ficou. Não é? A Bíblia diz que a única coisa que ficou foi o quê? A capa. A capa representava a unção. A unção representava a identidade de quem era Elias e essa identidade passou para Eliseu, mas dobrada. Aliás, se nós passarmos para o Novo Testamento e demos assim um salto quântico no tempo, chegamos ao momento em que Jesus está lá com os seus discípulos no monte e quem é que aparece lá, que se materializa lá, quem é que vem do céu? Elias e Moisés, na Terra Prometida. E estavam com roupa, não estavam nus, mas Elias não tinha capa, a capa tinha de para Eliseu. Portanto, é isso que é importante nós percebemos. A nossa identidade, a forma como nós nos agarramos a Jesus, é a forma como Elias deixou a capa e como Eliseu agarrou essa capa. E o que é que Eliseu fez logo a seguir com a capa? Foi fazer aquilo que tinha visto Elias fazer. Não sei se foi para experimentar a unção ou não. Não sei se foi porque ele sentiu ali... Espera, eu vou-vos dizer a minha interpretação bíblica do que aconteceu. Não estou a dizer que é a verdade absoluta. É a minha interpretação bíblica quando eu estava a estudar. Porquê que Elias logo a seguir pega nas águas, pega na capa, fere as águas com a capa e as águas... Eliseu, não é? E as águas se dividem e Eliseu passa a seco. A minha interpretação é que Eliseu sabia que o homem que era uma referência para todos aqueles que estavam ali, que era o profeta que sabia trazer o reino de Deus, tinha sido tomado. Eliseu percebeu, eles não podem ficar órfãos daquele homem. Então eles têm que ver que há alguém que vai continuar o legado dele. Ele fez aquilo não para ser importante, não para ser o bam-bam-bam. Ele fez aquilo para que todos os que estavam ali percebessem assim.
O reino de Deus continua a avançar. O reino de Deus continua a trabalhar. O reino de Deus continua a crescer. Aquilo que vocês viram vão continuar a ver. Amigos, vocês são, por acaso aí há alguém que seja profeta de Baal? Olha, está aqui o homem que vai matar como os outros matou. Portanto, as trevas, preparem-se porque Elias foi. Mas está o Eliseu. Foi por isto que ele fez aquilo. E ele tocou ali. E aconteceu. Porquê é que aconteceu? Porque ele não era o homem comum que atravessava a nado. E Eliseu já tinha a porção dobrada de Elias. E essa porção dobrada fez com que as águas se abrissem na mesma. E foi isso que aconteceu. Porque ele teve essa unção dobrada. E quando o Espírito Santo derramar a sua plenitude sobre a tua vida, essa unção dobrada vem. Porque não é só ser cheio do Espírito Santo. Não é só ter o poder do Espírito Santo. Claro que é bom, claro que é maravilhoso, claro que nos ajuda imenso, que nos faz muita coisa. Mas ainda não somos capazes de nos mover no sobrenatural. Só seremos capazes de nos mover no sobrenatural quando a plenitude do Espírito Santo estiver completamente em nós. E o que é a plenitude? Imagina, eu não tenho aqui nenhum copo. Imagina um copo de água. Enquanto ele puder levar, até parece aquelas brincadeiras que se fazem aí na net, no TikTok e no não sei o quê, que as pessoas vão todas deitando um bocadinho para ver quem é o último. Imagina essas brincadeiras. Tens um copo cheio de água ou uma garrafa. Vais enchendo, vais enchendo, vais enchendo. Enquanto não transbordar, não está na plenitude aquele vaso cheio. Enquanto tu não transbordar o Espírito Santo, não estás na plenitude do Espírito Santo. Já tens, é bom, é fantástico, Deus move-se na tua vida, mas ainda falta aquela gota a partir da qual aquilo extravasa tudo. A partir da qual a tua boca nunca mais diz palavras comuns, a partir da qual o teu comportamento nunca mais é comum, a partir do qual uma adversidade nunca mais é um problema, mas uma adversidade é um obstáculo que eu vou ultrapassar para chegar mais além. Porque era assim com Eliseu e tinha sido assim com Elias. O rio Jordão não foi uma impossibilidade. O rio Jordão foi um obstáculo para que Deus fosse glorificado. Porque Deus é glorificado através dos obstáculos. Deus não é glorificado somente nas coisas simples, nas coisas mais fáceis. Deus é glorificado exatamente nas coisas difíceis. E Eliseu, como eu disse no início, a Bíblia conta-nos, já morto, um dia, um homem ia ser enterrado, portanto, muitos anos depois desta história, não é? Eliseu estava morto, não é? Morreu, estava lá enterrado na sua cova, e a Bíblia conta-nos, lá em 2 Reis, que ia um homem morto para ser enterrado, e entretanto começou a haver ali umas discussões por causa de um bando de malfeitores e não sei o quê, e os que estavam vivos fugiram com medo dos outros, e o morto caiu na cova onde estava Eliseu, onde estava o corpo de Eliseu. E o que a Bíblia nos diz foi que quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, automaticamente ganhou vida e saiu da cova vivo. Portanto, vejam o poder que estava nos ossos de Eliseu. Agora vejam, se isso estava nos ossos, quando ele andava pela terra, o poder de Deus se manifestava. Porquê é que acham que a sombra de Pedro curava quando ele passava? Diz lá no livro de Atos. Pedro andava e a sombra dele curava. O que é que a sombra dele tinha de especial? Nada. A lei da física diz, tenho um corpo, tenho uma luz, atrás desse corpo acontece o quê? Sombra. A Bíblia não diz que os outros que andavam com Pedro passavam e a sombra curava Pedro. Quem foi o homem que esteve a liderar o cenáculo? Quem foi o homem que ajudou os outros a serem firmes e não saírem de Jerusalém durante aqueles 50 dias para obedecer a Jesus? Quem foi o homem que levantou a voz quando outros disseram estão embriagados? Não, não estão. Estão embriagados no Espírito somente. Quem foi o homem que tomou essa posição? Pedro. Porquê? Estava na plenitude já. Já estava num nível diferente. E a sombra dele curava. A tua sombra pode curar, a minha sombra pode curar. Temos que atingir esse nível. Temos que pedir essa herança que Jesus tem para nós. Jesus está ansioso, no bom sentido, para que a gente reclame essa herança. Quando Jesus diz que quer discípulos, que quer fazer discípulos, que lá na grande comissão em Mateus, quer fazer discípulos que levem a sua palavra, os ensinamentos que ele nos deixou porque nos guardou. Quando Jesus diz isso, está a dizer o quê? Para nós irmos assim? Não, está a dizer para irmos na unção dele, para irmos na força dele, para irmos no nome dele, nesse nome tem autoridade. É isso que Jesus quer que nós façamos. Então nós temos que ser assim. Eu não vou dizer que... Eu não quero que vejam quando eu morrer que alguém cai na minha campa naquele dia e volta à vida. Eu quero que vejam enquanto eu estou vivo isso acontecer. Amém? Eu quero que os meus familiares vejam isso, que os meus vizinhos vejam isso, que os meus colegas vejam isso, que as pessoas de Santa Arca do Pinhal vejam isso,
que onde nós formos acontece. Quem entrar aqui endemoniado, oprimido, sai liberto. Quem entrar aqui doente, sairá curado. Quem entrar aqui com um casamento destruído, sai aqui com um casamento restaurado. Quem entrar aqui com um problema de dependência, seja ela química ou o que for, sai daqui liberto. Porquê? Porque é o poder do Espírito Santo em nós. É essa unção dobrada de Jesus na nossa vida. Não é só... Claro que nós podemos declarar. Claro que nós podemos com a nossa boca declarar a libertação. Claro que podemos. A Bíblia nos ensina que devemos fazer isso. Mas é completamente diferente quando a gente percebe que está a cair ali o fogo do céu e que queima aquilo que é do inferno. Porque tudo isso que é contrário à vida de Deus é do inferno. Não vale a pena virem dizer que é natural. Não é porque... Não, é o inferno a tentar estragar uma vida, a tentar estragar um casamento, a tentar estragar um relacionamento, a tentar estragar um filho que deixa de ter o legado de um pai. Isso é o inferno a fazer. Usa o mundo para isso, mas é o inferno que faz isso. Porque o diabo não quer famílias. A partir do momento em que o diabo consegue destruir uma família, a partir do momento em que o diabo consegue destruir um relacionamento que se pode vir a transformar numa família, a partir do momento em que o diabo consegue destruir um relacionamento entre pai e filho e o respeito à autoridade, um filho que não respeita a autoridade de um pai, implicitamente está a dizer, no dia em que Deus falar comigo, eu não vou ligar pevas. Se eu não respeito quem está ao meu lado, como é que eu vou respeitar o outro? É uma questão de autoridade e nós temos que entender isso. Não podemos aceitar estas coisas como questões comuns. É o inferno a fazer. Como é que elas se tratam? Como é que elas se combatem? Não é à violência. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. É contra as hostes espirituais. Essas coisas combatem-se com oração e com a unção dobrada de Jesus na nossa vida. Com a unção dobrada como Eliseu tinha. A água não abre se não houver uma unção. Os demónios não saem se não houver unção. As vidas não são curadas, não são restauradas. Os relacionamentos não são restaurados com Deus se não houver uma unção do Senhor em nós para que isso possa acontecer. Senão é na base do automatismo como a gente vê. Claro, Deus é tão bom que nos respalda muitas vezes para que a sua palavra não volte vazia, que é o que Ele diz na Bíblia. Mas isso não é o certo. Isso é nós estarmos a fazer brincadeiras com a palavra de Deus. Agora temos de ter uma unção de Deus poderosa nas nossas vidas para isso acontecer. Eu quero ser como Eliseu. Não sei se vocês querem ou não. Eu quero ser como Eliseu. Claro, não quer chegar ali ao Parque das Nações, abrir a água e vir para a trafaria a pé. Não é essa a intenção. Ou chegar ao Seixal, em vez de passar a ponte todos os dias para ir trabalhar, não. Chego ali ao Cristo Rei, deixo, ponho uma capinha e o mar vai abrindo. Eu chego ao meu trabalho. Não é para isso. Mas eu quero ser como Eliseu, em que se isso tiver que acontecer, acontece. Eu quero ser como Eliseu, que se eu estiver ali na praia da Costa da Caparica e tiver uma pessoa a afogar-se, se Deus me der essa direção, eu ponho o pé na água, a água abre e vou buscar essa pessoa. É isso que eu quero fazer. Porque isso pode-se fazer. O nadador Salvador não consegue. Sabe usar a boia, nada muito bem. Mas Elias não nadou. Nem Eliseu nadou. Viviam no sobrenatural de Deus. E o mar se abriu. É isso que nós temos que querer. Essa unção, essa ousadia. E agora pensas tu assim, ok, eu quero isto tudo. Fantástico, eu quero. E como é que eu faço para receber essa unção, essa porção dobrada como Eliseu? Eu já fui dando umas dicas aqui, não é? O que nós podemos reclamar, temos que ser agarradinhos com Jesus, como Eliseu era agarradinho com Elias. Nós temos uma grande vantagem relativamente a Eliseu. Uma vantagem imensa. A primeira vantagem, em primeiro lugar, é que nós temos o Espírito Santo em nós. Eliseu não tinha isso. Elias tinha uma unção do Senhor, mas não era o Espírito Santo nele. Era uma unção, era um favor de Deus que lhe permitia ter essa capacidade sobrenatural de se mover de acordo com o que Deus fazia. Mas não tinha o Espírito Santo. Então, nós já temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós já aprendemos, temos de ter uma vida de parceria com o Espírito Santo. O que é uma vida de parceria com o Espírito Santo? Imagine, se eu agora pedisse aqui, por exemplo, pedia aqui ajuda à Letícia e dizia assim, Letícia, ajuda-me aqui a transportar esta estante ou o púlpito aqui para cima. Imaginem que eu lhe pedia isso. Eu disse, ajuda-me. Não disse, olha, podes fazer. Disse, ajuda-me. Uma parceria. Como é que é? Ela vinha, eu ficava aqui sentado, a vê-la fazer. É? Isso não era uma parceria. Ela pegava de um lado. Olha como a gente andámos aí a transportar as coisas, não é? Um pega, como fizemos a mudança a semana passada. Um pega de um lado, um pega do outro. Isso é parceria. Parceria com o Espírito Santo não é só estarmos à espera do Consolador fazer as coisas por nós e a gente sentadinhos no sofá. Não é? E a gente ter uma parceria com a Netflix, com a Prime, com a Disney, com sei lá o quê. Temos uma grande parceria, até pagamos, do Espírito Santo não pagamos. E o Espírito Santo vai fazer. Isso não é parceria. Parceria é, Espírito Santo, eu preciso que me ajudes. Eu preciso
de mudar neste comportamento. Eu não tenho disciplina para orar, eu não sou capaz de ler a Bíblia, ajuda-me. Primeiro passo, abrir a Bíblia. O Espírito Santo não vai abrir por ti. Lamento informar-te. Se estás à espera de um dia chegar a casa, até pode fazer isso, quem sou eu para dizer que não? E vem uma corrente de ar e a Bíblia abre-se, pode ter sido o Espírito Santo, mas se não fores lá ler, amigo, amiga, não serve de nada. O Espírito Santo até abriu a Bíblia. Quer dizer, ele até pode fazer tropeçar e cair em cima da Bíblia. Mas ainda tens que abrir o olhinho e ler. Temos de ter uma parceria com o Espírito Santo. Não vale a pena nós termos o maior poder que há no mundo, que é o poder do Espírito Santo, e não o usarmos porque somos ou estamos convencidos que não precisamos de fazer nada, que Ele vai fazer tudo por nós. Isso não vai acontecer. Eu sei que há muita gente aí fora, e aí nas ondas artesianas, que diz que isso acontece. É mentira. Digo hoje sem receio nenhum. Quem diz isso é mentiroso. Porque a minha Bíblia, esta Bíblia Sagrada, não diz isso. A Bíblia diz que o Senhor chegou lá ao estalajadeiro, lembram-se? E disse-lhe assim, toma 2 moedas, cuida deles até que eu volte. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. O Espírito Santo toma conta de nós na estalagem, que é a igreja. O bom samaritano, que é Jesus, lembrando a ministração, o bom samaritano, que é Jesus, leva-nos a um estalajadeiro, a uma estalagem, que é a igreja, e diz ao Espírito Santo, cuida deles. Cuida dele que está ferido. Dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, limpa-lhe as feridas. Eu vou voltar um dia, porque ele vai voltar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Aí se chama-se parceria. Portanto, nós temos esta primeira vantagem. A segunda vantagem, como eu disse há pouquinho, é que nós estamos no ano da Shemitah. Estamos no ano da unção, o ano da unção sem limites. Nós temos uma grande vantagem mais em relação a Eliseu, que não estava nesse ano. E nós temos, em terceiro lugar, uma vantagem que está na palavra de Deus. Está lá em João 14:13, que diz assim. Esta vantagem, então, é extraordinária. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, diz o Senhor Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós estamos no ano da Shemitah. E o Senhor Jesus diz, se vocês me pedirem a herança, eu vos vou dar, porque o meu Pai vai ser glorificado através disso. Se vocês pedirem uma unção dobrada sobre a vossa vida, eu vou-vos dar, porque o meu Pai vai ser glorificado em vocês por causa disso. Então, nós temos estas 3 vantagens que Eliseu não tinha. Só depende de nós. Então, claro, se nós queremos esta unção dobrada, como eu disse há pouquinho, para nos sentirmos importantes, também vos vou já dizer para não vos desiludir mais tarde. Isso não vai acontecer, porque Deus não vai permitir isso. Deus não vai querer que a gente... Senão vamos ficar como o outro, que era o querubim ungido mais bonito e que caiu. Portanto, se for para nós ficarmos famosos, Deus não vai querer isso. Agora, se for para que o Pai seja glorificado, então estamos com a motivação certa. Eu quero ter essa unção dobrada para que o Pai seja glorificado. Como eu disse no outro dia, ainda ontem estava aqui a falar com a Letícia sobre uma igreja que eu acompanho, uma igreja americana, que gosto muito de tudo o que eles fazem, do trabalho que eles fazem, estão muito ligados à Betela. Aquilo é uma igreja onde a adoração toma o lugar de tudo. Não é? E eu gosto muito. É uma igreja grandiosa, mas simples. Sabem o que é uma coisa grandiosa, mas simples, onde não há ali ninguém se tenta... Eu estava a dizer, este é o meu sonho de igreja, e eu acho que eu não tenho condições para liderar uma igreja assim. E ela dizia, mas Deus pode fazer, claro, Deus pode fazer tudo, mas o que eu quero mesmo é fazer o que Deus quiser fazer. O que eu quero fazer é a vontade de Deus. Eu quero essa unção dobrada sobre a minha vida para poder fazer aquilo que Deus tem para fazer. A palavra que o Senhor deu à Sandra, de Isaías 42, em relação a mim, é um peso muito grande. É algo que é fantástico e fabuloso, mas é um peso muito grande. Mas por um lado também é bom, porque me leva muitas vezes, não vou dizer todos os dias, mas me leva todas as semanas, a reavaliar a minha vida e a perceber se eu estou por lá ou se não estou por lá. O que me leva a fazer isso? Mas eu só consigo fazer isso se tiver uma unção dobrada, não chega. É aquilo que o Senhor já me deu. Então, nós precisamos todos de mais para fazer aquilo que Deus tem para nós. Nós podemos ter uma vida boa? Podemos. Podemos ir para o céu? Podemos. Mas eu quero me mover profeticamente naquilo que Deus quer. Eu quero ouvir o vento e apanhar o vento. Como diz um apóstolo brasileiro, que eu nem concordo com muitas coisas que ele diz, mas ele tem uma frase que me marcou há uns anos. Ele falou assim a esta distância,
E aquilo marcou-me que ele dizia, eu vi o futuro e decidi caminhar nele. E eu sei qual é o futuro que Deus tem para nós. Eu quero caminhar nisso, mas para isso temos que ter todos uma unção dobrada. Temos que mudar. Temos que caminhar de uma forma diferente. Para que o Pai seja glorificado em tudo o que a gente faça. Não somente ao domingo, não somente à sexta, quando há cenáculo, não somente à terça, quando há o discipulado de mulheres, e esta terça vai haver discipulado de varoas. Não somente à quinta, quando vai haver discipulado de varões, não é o do cortinado, é os varões. Não somente à segunda, quando há a intercessão, não somente quando há o emuná, não somente quando há 12 horas de duração. Não é só aí, é nos outros tempos todos. Vivermos debaixo dessa unção, sermos não mais pessoas comuns, mas pessoas que vivem o sobrenatural de Deus, com liberdade no Espírito. Foi tão bom há pouquinho o louvor, estávamos completamente libertos no Espírito. Não é preciso vermos coisas extraordinárias para percebermos que o Espírito estava aqui e que nós estávamos com liberdade a viver aquilo que o Senhor tinha para nós. E isso é importante. Então temos que perceber o que é que Eliseu fez, porque Eliseu dá-nos as dicas de como nós podemos realmente criar condições para ter essa vida diferente, essa unção diferente. Se nós estudarmos a vida de Eliseu na Bíblia, vemos que ele teve, ou tinha, ou não sei a forma correta de dizer, alguns comportamentos, algumas formas de ser ou de estar, que nos podem servir de orientação como requisitos, isto às vezes é parte profissional a falar, como requisitos para ver qual é o caminho certo, o que é que eu tenho que fazer para estar no caminho certo para receber essa unção dobrada. E se nós olharmos para a vida de Eliseu, nós vemos aqui 3 ou 4 coisas que nos ajudam claramente a perceber o que é que nós temos, como nós temos que ser. A primeira delas, a Bíblia diz-nos lá em 1 Reis 19, não é? Como eu disse há pouquinho, que Eliseu estava a trabalhar, a arar a terra, quando Elias o encontrou. Então o primeiro requisito que nós temos aqui para nós é que o reino de Deus não é para quem não se esforça. O reino de Deus é para quem se esforça. Aliás, o Senhor diz que o meu reino é tomado pelo esforço. Não é pela violência. Também diz, mas é noutro sentido, violência espiritual. Não é? Mas o meu reino é tomado pelo esforço. Então, nós temos que nos esforçar, como eu disse há pouquinho, temos que nos esforçar na parceria com o Espírito Santo. Temos que nos esforçar na leitura da palavra. Temos que nos esforçar no tempo de oração. Eu não sei quem conhece uma apóstola brasileira muito famosa, que é a apóstola Valnice Milhomens, uma mulher de Deus, uma mulher que é exemplo para toda a gente. Ela tem uma frase que diz, assim de uma forma resumida, muito simples, ela diz que não conhece nenhum crente que tenha vontade de orar. Nem ela, que é uma mulher de oração, que se calhar gasta 10 horas por dia a orar. Porquê? Porque a carne não quer. O crente tem sempre que forçar a oração, mas depois que entra o Espírito, aí acabou. Depois que entrou o Espírito, já não há cá vontade, depois a gente não quer é parar. E às vezes temos que parar porque temos coisas para fazer e a gente não quer. A oração, temos que nos esforçar. A leitura da palavra, às vezes dá preguiça à noite, é muito mais gostoso. Sabem qual é o desporto favorito que nós todos temos? Chama-se mapling, que é estar sentado no maple. É um desporto que todos nós fazemos. Só que em vez de fazer músculo, faz aqui umas coisas de lado. Chama-se gordura. O mapling é um desporto que faz gordura. E a gente faz um mapling assim, mudar os canais. Eu sei que dá-nos preguiça de pegar na palavra. Eu sei, eu também tenho. Vocês olhem para mim, a única diferença que eu tenho para vocês é que sou o mais velho. Hoje não sou, porque temos aqui a honra de ter a mãe da Ana. Mas eu sou o mais velho e se calhar sou o que tenho menos cabelo. De resto, as dificuldades são as mesmas. Agora, a forma como a gente se bate com elas é que vai-nos dar sempre preguiça. Agora, se eu quero ter o dobro da unção, eu tenho que ter o dobro do meu esforço. Como diz também um pastor que eu conheço há muitos anos e que há aqui outras pessoas que o conhecem, quem faz o que sempre fez tem o que sempre teve. Ou seja, se não tiveste nada com o que fizeste até hoje, não te chega, tens que fazer mais. Se o que fizeste até hoje não te deu essa unção dobrada, não te permitiu andar num sobrenatural, amigo, amiga, não chega. Temos que fazer mais. É tão simples quanto isso. Se nós estamos a treinar, eu dou sempre o exemplo da meia maratona. Estamos em fevereiro. Imagina a meia maratona é em maio. Decidimos todos aqui, vamos todos correr. Pronto, vamos todos andar na meia maratona. Correr já era muito otimista. Vamos todos andar. Mesmo assim, eu duvido que a maioria de nós, começando por mim, conseguisse fazer os 10 km da parte a pé. Eu duvido. A gente, quando faz 10 mil passos por dia, já... que loucura! Agora 10 km, porque 10 mil passos não são 10 km, são para aí 8. E a gente faz... Agora, naquele... É difícil. Tínhamos que fazer o quê? Treinar. No dia de chuva íamos querer ir treinar? Não. No dia de frio íamos querer ir treinar? Não.
Iríamos dizer sempre porquê. E agora temos aqui pessoas que começaram agora a ir ao ginásio, sabem a dificuldade que isso tem. Iríamos sempre dizer assim, está muito frio, no dia em que vier calor, eu vou. No dia em que viesse calor, vou suar imenso, não vou. A gente tem sempre desculpa para tudo, é ou não é? Temos sempre desculpas fantásticas para tudo e não mentimos. Nós estamos a convencer-nos de coisas que sabemos que são mais fáceis para nós. Então, temos que nos esforçar como Eliseu. Eliseu estava a trabalhar, a arar a terra, se calhar cheio de vontade de ir ao cinema, se calhar cheio de vontade de ver o último filme da Marvel, se calhar cheio de vontade de ir ao shopping, mas estava a arar a terra a trabalhar para os pais, que era um filho que cumpria a palavra e era obediente. Então, nós temos que ser como Eliseu, alguém que se esforça para receber o dobro da unção. Segundo comportamento de Eliseu, importantíssimo. A Bíblia diz-nos que quando Elias foi ter com ele, Eliseu disse: deixa-me só beijar os meus pais. E foi beijar os pais. E a seguir fez o quê? Depois podem ler em casa lá, acho que é em 1 Reis 19, acho que é por aí. Fez o quê? Queimou o arado, que ele estava a arar a terra, e matou os bois para oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas a questão aqui nem é o sacrifício. O que ele está a dizer aqui, quando queimou o arado, é: eu estou a quebrar as ligações com o meu passado. O meu passado ficou ali. Eu não quero mais isso. Eu vou com o homem de Deus. Não sei o que vai acontecer. Eu vou servir este homem. Eu vou acompanhá-lo porque eu percebi que Deus tem uma coisa para mim. E atenção que o Espírito Santo não estava nele. Portanto, é na base da forma como Deus vai movendo o ambiente. Ele percebeu que havia ali algo diferente. O coração dele gerou algo ali. E ele disse: eu não quero mais o meu passado. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é: se há algo na nossa vida que nos prende ao Egito, que nos prende ao passado, temos que deitar isso fora completamente. Temos que queimar isso. Queimar isso no nome de Jesus. Não é preciso queimar fisicamente, queimar isso espiritualmente, para podermos avançar para o que Deus tem para nós. Para essa unção dobrada. Hoje é dia de entregarmos isso tudo aos pés do Senhor Jesus. Pensa assim. Jesus foi àquela cruz. Imagina que aqui tens a cruz de Jesus. Imagina que Jesus está aqui, crucificado na cruz. Nós aqui estamos a ver o quê? Estamos a ver o perdão dos nossos pecados. Estamos a ver a nossa redenção. Estamos a ver a nossa salvação. Estamos a ver a nossa cura. Isto é tudo bom, é ou não é? Maravilhoso. O melhor está por trás da cruz, que é a vida que a gente pode ter depois de aceitar Jesus. Isto é o maravilhoso que nós temos. O bom está para lá. Porquê? Porque deixámos o que estava para cá. E quando nós deixarmos o que está para trás, aqui, deste lado, por isso é que se diz entregar aos pés de Jesus. Quando nós entregarmos aos pés de Jesus esta parte toda, temos aquela toda. E aquela toda não tem fim, é a eternidade. E aí nós conseguimos alcançar coisas que nunca alcançaríamos se estivéssemos só aqui a ver o maravilhoso, a ver a cura, a ver a salvação. É fantástico. Mas não usufruímos daquilo. Mas se nós quisermos largar o passado, nós conseguimos usufruir daquilo como Eliseu. Ter essa unção dobrada é só para quem passa para lá. Quem não passar para lá. E lembra-te, o véu rasgou-se de alto a baixo, a gente pode passar assim. Se alguém te enfiou no coração e na cabeça que não podemos, que é só para alguns, podemos sim. É para todos os que têm Jesus no seu coração. O Senhor diz-nos que se abriu um novo e vivo caminho. Está escrito na Bíblia. A Bíblia é verdadeira. Um novo e vivo caminho quer dizer que é para a gente passar. Então a gente passa. E não voltamos a pensar no passado. Eu sei que podes dizer assim: é difícil. Claro que é difícil quebrar pontes com o passado. Claro que é difícil queimar coisas que nos prendem ainda. Claro que é difícil. Mas a boa notícia é que não é impossível. E Eliseu conseguiu, e está-nos a dar esse exemplo. Eliseu conseguiu, tomou a decisão. O difícil é a gente tomar a decisão. Depois de tomarmos a decisão, o Espírito Santo ajuda-nos, a Igreja ajuda-nos, a gente todos ajuda porque somos um corpo e nós estamos todos agarrados uns aos outros. Porque essa unção dobrada vai vir sobre nós como Igreja também. Amém? E nós temos que querer isso. O terceiro comportamento de Eliseu, que é importante. Eliseu era um servo. Eliseu serviu a Elias sempre. O que Elias queria água, Eliseu ia buscar. Não era escravo, não era criado, era servo. O servo faz porque ama. Não faz porque é obrigado. Somos servos de Jesus porque o amamos, não porque somos obrigados. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer porque isto fica gravado e coisa e tal e coisa. Então, não. Eu vou dizer. Há aí pessoas que oram 7 vezes por dia. Não fazem isso por amor. Fazem porque têm obrigação e têm medo. E Eliseu servia a Elias por amor, não por medo nem por obrigação. E nós, como cristãos, como filhos do Deus vivo, temos que fazer isto tudo por amor
Servir ao Senhor por amor, não por obrigação nem por medo. Porque o temor de Deus não é... A Bíblia diz-nos o quê? O temor de Deus é o princípio do fim. Não, diz-nos o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Portanto, quem é sábio teme ao Senhor. Mas serve por amor, por gratidão. Então nós temos que dar o melhor, como Eliseu dava. O melhor para quê? Para a igreja? Tem que servir a igreja? Não, tem que servir Jesus. Claro que todos nós temos a nossa componente, temos que fazer coisas, mas o nosso serviço é para Jesus. O nosso serviço é para Deus, não é para a igreja. Nós não somos servos da igreja, não somos servos uns dos outros. Somos, vou dizer uma coisa que pode não ser bem entendido, nós somos conservos uns dos outros, porque o Senhor Jesus nos ensina que é melhor servir do que ser servido. Então, nós somos conservos porque temos prazer em servir, mas não somos servos uns dos outros. Estão a perceber? Nós gostamos de servir uns aos outros, temos prazer. Foi tão bom fazer a mudança a semana passada, foi ou não foi? Vocês viram que em meia hora desmanchou-se tudo o que estava na arca, carregou-se tudo em 1, 2, 3, 4, 5 carros e veio tudo para aqui. Tipo, 95% das coisas vieram para aqui. Porquê? Porque todos nos estávamos a servir uns aos outros. Segura daqui, pega dali. Ainda mandávamos umas piadas e umas coisas e não sei o quê, que faz parte, não é? Que é bom para a gente brincar. E viemos para aqui, que é com o coração pesado. Não, viemos a brincar, a rir, chegámos aqui, tivemos... Porquê? Servir uns aos outros é a coisa melhor que há. Agora, se a gente estivesse ali naquela postura, não, eu é que sei, fala assim, não ia correr bem. Agora, com alegria, tudo se faz. E temos que servir como Eliseu servia. Em nenhum momento a gente vê que Eliseu servia com peso. Servir Jesus não é peso. Servir Jesus é alegria. Eu sei que hoje há quem diga aí fora coisas que eu não consigo entender como é que a pessoa tem coragem de dizer. Parece que Jesus é que tem que nos servir. Não é. Não é assim. Jesus já nos serviu quando subiu lá na cruz. Nós é que temos que servir Jesus. Jesus pagou um alto preço pela tua vida e pela minha vida. Um alto preço pela minha liberdade. Para eu poder estar aqui a falar à vontade e vocês também. Pela nossa salvação. Jesus pagou um preço que me permitiu hoje dizer: Senhor, eu quero a tua herança. Senhor, eu quero essa unção dobrada sobre a minha vida para fazer aquilo que tu fizeste. Lázaro foi ao fim de 4 dias. Tu deste vida aos cegos. Tu deste os paralíticos a andar. Eu quero isso. Eu quero que as mulheres do fluxo de sangue possam vir ter com as mulheres da igreja e cada uma possa impor as mãos e ser curado. Eu quero isso. Eu tenho esse direito em Deus, em Jesus. Porque Jesus deu a vida por nós. Mas nunca Jesus me está a servir. Sou sempre eu a servir Jesus. Isso tem que estar no nosso coração. Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos ter dúvidas disso. Temos que o servir com alegria, com honra. Mesmo no dia difícil. Estou cansado, não quero, não me apetece. Mas Jesus começa a falar ao meu coração. Eu tenho que arranjar forças. Porque Ele arranjou forças para ir à cruz por mim. Nós temos que ter essa gratidão. E o quarto e último ponto, que não é menos importante que os outros, é que Eliseu desejou a porção dobrada. Ou seja, eu posso fazer tudo. Eu posso ser trabalhador, não é? como Eliseu, eu posso quebrar as ligações ao passado, eu posso fazer isso tudo. Mas se eu não desejar essa unção dobrada, eu não vou ter. A Bíblia nos ensina, que nós vimos há pouquinho lá em João, que eu tenho que pedir. A nossa boca tem que falar. O Senhor também nos diz que a nossa boca deve ser fonte de bênção e não fonte de maldição. Eu devo abençoar os outros. Já na sexta-feira, quando começámos a orar, abençoámos o prédio. Cada vez que a gente entra aqui, a gente abençoa o prédio. Não sei se são boas, se são más pessoas. Eu sei que são filhos de Deus que ainda não sabem, muitos deles, que existe um Deus. E o meu papel é abençoar e desejar que o coração deles possa ser mudado como o meu foi. Nós não éramos assim. Amém? O Senhor mudou muita coisa em cada um de nós, desde o dia em que a gente se converteu. Lembra-te como é que tu eras na semana antes de aceitar Jesus. Se calhar ninguém te iria gostar de estar contigo, de ser parceiro, de ser parceira, de ser amigo, de ser conservo. Se calhar ninguém iria gostar. Ou se calhar iria gostar, porque éramos aqueles que fazemos as coisas todas, mas aquilo é uma máscara. Depois, quando chegávamos à casa, era uma tristeza, uma dor, não sei o quê. Nós mudámos. Eles vão mudar todos. Mas nós temos que desejar essa porção dobrada. Temos que ter esse desejo. E eu, pelo que eu leio na Bíblia, havia um desejo que pulsava no coração de Eliseu, que era fazer coisas extraordinárias como o seu mestre fazia. Eu quero fazer as coisas extraordinárias que Jesus fazia. Eu não sei se algum dia iremos ser capazes de fazer 1% do que Jesus fazia. Mas eu quero fazer isso, nem que seja só 1%.
Eu quero que o Senhor possa usar a minha vida, a vida da igreja para isso. Quero que o Senhor possa usar a vida de cada um, mesmo que tu possas achar, isso não é para mim, isso é muito não sei o quê. E Eliseu estava a arar a terra. Normalmente pensa assim, naquela altura não havia muitos empregos, não havia tecnologia, não havia nada disso. Ele estava a fazer a coisa mais simples que há, que tem a ver com a natureza, mas complicada, que é preciso saber, senão as coisas não funcionam bem, não é? Ele estava a fazer um trabalho no qual a Bíblia não nos diz se ele era bom nem se era mau, mas se os pais confiavam nele, ele tinha um arado e tinha bois, não devia ser mauzito a fazer aquilo. E ele deixou de fazer aquilo, porque o coração dele lhe disse que ir com um homem que servia a Deus era melhor para ele. Então nós temos que ter esse desejo. Não estou a dizer com isto que nós vamos deixar de trabalhar, nem pensar. Só se Deus nos der alguma direção. É no local onde nós trabalhamos que Jesus entra pela nossa vida. É no local onde nós estudamos que Jesus entra pela nossa vida. É com as pessoas que se cruzam quando nós vamos às compras, é com essas pessoas quando se cruzam connosco, é quando Jesus pode entrar na vida delas. A gente até pode nem falar nada. Quando nós estamos num transporte público e chega uma pessoa com uma limitação física, ou de idade, ou de peso, ou o que é que seja, e nós nos levantamos para dar o lugar, Jesus está a entrar na vida dessa pessoa através de nós. Nem preciso falar nada. Fiz aquilo que Jesus fazia. Jesus faria no meu lugar. Quando eu dou água a uma pessoa que tem sede, Jesus está a entrar na vida dessa pessoa através de mim. Ou seja, Eliseu percebeu que ele ia fazer algo diferente, poderia fazer algo diferente, como o seu mestre. O seu desejo era maior que tudo. O seu desejo era maior que o medo. Eu acredito que Eliseu deve ter tido medo. Sei lá, o que é que vai acontecer? Será que amanhã vou comer? Será que amanhã... Onde é que eu vou dormir? Claro que ele teve esses receios todos. Mas o coração dele percebeu que Deus queria alguma coisa com ele. E quando nós percebemos isso, nós temos que mudar e pedir essa unção dobrada. E isso era exatamente o que ele queria. Então ele desejou. E é o quarto comportamento dele que nós temos que agarrar para cada um de nós. É preciso que no nosso coração haja esse desejo ardente de possuir essa unção dobrada. Se no teu coração arde o desejo de curar os enfermos, de ser um evangelista, de ser um profeta, de ter os dons do Espírito Santo ativados, o dom da fé, o dom da cura, o dom da operação de milagres, o dom de discernimento, palavra de sabedoria, profecia, se tens no teu coração esse desejo, a unção dobrada vai fazer isso sobre a tua vida. E todos os que te conheciam não te vão conhecer mais. Todos os que te conheciam vão estar à espera que tu atravesses o Rio Jordão, como todos estavam à espera que Eliseu e Elisa atravessassem o Rio Jordão. Mas os que os conheciam mesmo sabiam que ele não ia fazer isso, que ele ia ferir as águas com a capa. E as águas se iam abrir. Porque quem o conhecia sabia que eles viviam o sobrenatural de Deus. E hoje, se calhar, quem te conhece, quem nos conhece, ainda não nos conhece como homens e mulheres que andam no sobrenatural de Deus. Ainda não nos conhecem como homens e mulheres que têm uma unção dobrada. Mas se nós queremos essa unção dobrada, hoje é o tempo de nós pedirmos essa unção dobrada. Amém? Então, se queres essa unção dobrada, eu desafio-te a ficar de pé, para nós podermos orar. Para quem conseguir ficar de pé, quem não conseguir ficar de pé, tranquilo, o Espírito Santo trabalha na mesma, connosco em pé, ou connosco sentados, ou deitados. Temos que estar confortáveis. Porquê é que nós pedimos normalmente para estar de pé? Para estarmos concentrados naquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Porquê é que se pede normalmente para fecharmos os olhos? Não vamos fazer nada de especial. Para não nos distrairmos se a pessoa do lado se mexe, se a pessoa do lado se levanta, se a pessoa do lado faz alguma coisa. E isso é importante nós entendermos. Então, se quiseres, fecha os teus olhos, vai pedindo ao Espírito Santo para começar a trabalhar na tua vida. Fala com o Espírito Santo agora. Diz ao Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, eu quero realmente essa porção dobrada. Senhor Espírito Santo, eu quero ser um servo como era Eliseu. Senhor Espírito Santo, eu quero cortar a minha ligação ao passado, tudo aquele passado que ainda me persegue. Eu sei que eu fiz coisas, eu sei que talvez hoje ainda não... E no meu coração ainda não me sinto digno ou digna de estar na tua casa e de pedir essa unção, mas eu quero isso, Senhor. Senhor, eu quero ser esforçado como era Eliseu. Fala nesses comportamentos, fala com o Espírito Santo, fala com as tuas próprias palavras. Senhor Espírito Santo, move-te neste lugar, te peço, Senhor. Tu és aquele que nos pode dar essa unção dobrada. Hoje, como igreja, Senhor, com todo o respeito, com todo o temor, Senhor, nós reclamamos essa herança sobre a nossa vida. Reclamamos essa mudança de comportamento em nós. Reclamamos essa mudança, Senhor, na forma como andamos, na forma como vivemos, na forma como nós nos gerimos cá fora em todo o tempo, Senhor. Então, vem falar connosco agora. Vem, Senhor, tocar nos nossos corações. Oh, Senhor,
Dá-nos essa força para termos disciplina, para orarmos todos os dias, para termos o nosso devocional contigo, para buscar a tua presença. Mas acima de tudo, Senhor, fala com cada um de nós. Se há alguma coisa na nossa vida que temos que cortar hoje, de uma forma vertical com o passado, que esse corte aconteça com a nossa vida. Se temos que liberar perdão sobre alguém, que a gente libera perdão sobre alguém. Se a gente tem que aceitar esse perdão e caminhar, que a gente hoje também aceite um perdão. Se alguém nos liberou perdão e nós não o aceitarmos, ficamos zangados, que hoje não haja lugar para zangas nos nossos corações, seja com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso pai, com o nosso filho, com alguém que nem está aqui hoje, que se calhar já nem está vivo, mas que hoje seja o tempo da gente caminhar, avançar. Que a gente não fique parados em frente à cruz, Senhor Espírito Santo, somente a ver o Senhor Jesus ali a dar a sua vida por nós, essa vida eterna, mas que a gente passe para além da cruz, que a gente vá ver, experimentar, viver essa unção dobrada que o Senhor tem para nós, para lá da cruz, para lá somente da salvação, para lá somente da vida eterna, para lá somente da vida em abundância. Leva, Senhor, hoje cada um dos meus irmãos a esse tempo, Senhor, em que tu derramas uma unção nova. Sopra sobre nós nesta manhã, Senhor Jesus, te peço. Sopra como um vento impetuoso, Senhor Espírito Santo, trazendo-nos essa cura, essa restauração, o que possa haver em nós ainda, Senhor, que nos impede. Sopra em nós hoje, Senhor, te peço. Que nós possamos experimentar hoje essa mudança. Pai, eu oro para que quando Elias ou Eliseu tocaram com o manto, com a capa na água, aquela água se dividiu. Eu oro, Senhor Espírito Santo, para que tu possas hoje fazer esse divisor de águas em cada um de nós. O que era e o que vai ser. Essa unção dobrada, essa capacitação nova. Senhor, tu nos deste a palavra que era o ano da unção. Nos deste a palavra para este mês que é o mês dos milagres. Senhor, eu chamo à existência essa tua palavra hoje. Senhor, nós já vimos milagres este mês, Senhor. Milagres que não são possíveis sequer de exprimir ou de explicar. Mas eu chamo à existência o milagre de transformação na nossa vida. Esse milagre da unção dobrada sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu chamo à existência essa palavra do ano da unção, o ano do óleo dourado. Que esse óleo dourado hoje possa ser derramado sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, Senhor. Oh, meu Deus. Nós sabemos tanto acerca de Ti, mas sabemos tão pouco como nos entregar a Ti, Senhor. Mesmo aqueles que não conhecemos muito de Ti, mas já sabemos tanta coisa. Mas às vezes essas coisas nos impedem de ter liberdade e de nos entregar a Ti. Nos prendemos a requisitos, a questões até a religiosidade. Que hoje caia do nosso coração essa religiosidade e possa haver uma entrega completa, Senhor. Sopra sobre nós. Paizinho, eu consagro este pão e este vinho que representam o sangue e o corpo de Jesus. Senhor, Tu és o centro da nossa vida, Tu és o centro da nossa igreja. Tu és o centro de cada celebração. Não faz sentido ter uma celebração se Tu não estiveres presente, Senhor Jesus. Por isso nós te dissemos agora, ora vem, Senhor Jesus. Vem sobre os nossos corações, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, vem sobre a nossa parentela, vem sobre o nosso trabalho, vem sobre a nossa escola, vem sobre todas as nações. Mas, Senhor, muda o nosso coração quando vens ter connosco. Não nos deixes ficar igual. Nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor Jesus, para que Tu possas tomar conta de nós. Por isso nós consagramos o pão e o sumo que representa o corpo e o sangue de Jesus, declarando que o poder que há no sangue de Jesus, o poder que há na palavra, no pão, no corpo de Jesus, virá sobre a nossa vida e sobre a nossa casa ao fazermos esta ceia. É o que eu declaro no nome de Jesus. Deus é bom, amém. Senhor Jesus, obrigado, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado por não teres desistido de cada um de nós. Muito obrigado porque podias não ter ido à cruz do Calvário, mas Tu foste. Muito obrigado porque o Teu corpo foi moído, foi chicoteado, foi desonrado quando Te cuspiram, foi humilhado quando Te colocaram uma coroa de espinhos. Eles não sabiam. Naquela altura estavam-te a coroar. mesmo ali, sem saber, eles te coroaram como rei. Para eles era uma humilhação. Mas quando essa coroa entrou, sangue foi vertido. E o rei verteu sangue sobre a terra logo ali. Por isso te agradecemos, Senhor. Porque no meio da dor, no meio da humilhação, Tu não viraste a cara.
Antes, pelo contrário, tu olhaste com amor para cada um dos que está aqui, Senhor, e dos que está aí fora. E tu disseste, por eles eu posso pôr a coroa, sim. Por eles podem espetar o cravo, sim. Por eles podem me dar com o chicote, sim. Porque eles são os meus irmãos mais novos. E eu por eles dou a minha vida. Senhor, que este pão que nós temos na nossa mão, que simboliza o teu corpo, que nós ao tomarmos este pão, nós possamos ser como era Eliseu. Resilientes, esforçados, desejosos de receber de ti, capacitados por ti para fazer o teu reino avançar. É o que eu declaro sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Podemos comer. De igual modo, nós pegamos no sangue de Jesus. É sangue que nos dá vida. Eu declaro que o sangue do Senhor Jesus está sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua parentela. Que a graça do Senhor te possa revestir onde quer que tu estejas. Mas eu declaro ainda mais que a unção dobrada que nós clamamos hoje, ao beber este sumo de uva, possa vir sobre a tua vida e sobre a minha vida. Senhor, nós te dizemos que queremos. Nós hoje tomamos posse dessa herança. Chamamos à existência a tua herança. Chamamos à existência a tua palavra que diz qualquer um de nós faria obras maiores do que tu. E nós queremos fazê-las para que o teu nome seja ainda mais colocado no alto e o Pai Todo-Poderoso seja glorificado. Que o Senhor nos capacite com o seu sangue, que essa unção possa vir. Essa unção possa nos dar uma visão de águia para ver onde ninguém vê, mas nós possamos ver. Que essa unção nos possa dar a rapidez da corça, essa unção dobrada que nos permite entender os caminhos do Senhor e não demorar a entrar nos caminhos, a entrar no propósito, a mover-nos de acordo com a sua direção. E que essa unção nos possa dar também a força para nos mantermos firmes nas nossas convicções. Mesmo no dia mau, não seremos abalados. Mesmo no dia da tempestade, não seremos abalados. Mesmo no dia difícil, não seremos abalados. Porque temos a profunda convicção que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. E hoje nós dizemos, vem morar na nossa casa e na nossa vida, Senhor, tomando o centro de tudo o que nós temos e a primazia, sejas a primícia em cada um de nós, Senhor. E nós possamos entregar o nosso melhor a Ti. É o que declaramos no nome de Jesus. Podemos beber. Vai louvando ao Senhor com as tuas próprias palavras. Vai declarando o teu amor, a tua gratidão. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos e te bendizemos nesta manhã, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus. Glorificamos o teu nome. Te damos graças. Declaramos que és majestoso. Declaramos que és lindo. Declaramos que és fiel. Declaramos que és justo. Declaramos que és bondoso. Declaramos que és longânimo. Declaramos que és aquele que nos guarda. Declaramos que és aquele que nos sustenta. Declaramos que não és um homem que tem uma mão mirrada para abençoar, mas que és um Deus que tem a mão estendida para nos abençoar. Que essa mão nos sustenta, que essa mão nos tira da cisterna quando lá estamos. És tu, Senhor, quem nos tira da cisterna quando lá caímos ou quando nos colocam lá. És tu que nos tiras do monturo e nos colocas sentados junto aos lugares celestiais. És tu, Deus. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos, por isso nós te glorificamos. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, seja para aquele que era, que é e há de vir, o Rei Eterno Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos alegramos na tua presença. Nos alegramos porque viemos à casa do Senhor. Nos alegramos porque viemos à casa daquele que é bendito e daquele que abençoa. Nos alegramos porque viemos à casa daquele que cuida, daquele que sara, daquele que disciplina, que exorta, sempre com amor, mas daquele que deixa uma ovelha afastar-se, mas quando ela sai, ele larga as 99 para ir buscar. Dá o espaço para a ovelha decidir. Então que hoje nós possamos decidir estar junto com ele. Que hoje possamos tomar essa decisão firme no nosso coração.
Pai, eu te agradeço por cada oferta, por cada dízimo que foi colocado aqui, que foi enviado, Senhor. Declaramos, meu Deus, que as tuas finanças são as nossas finanças e que as nossas finanças são as tuas finanças. Declaramos essa unção de prosperidade e de multiplicação sobre cada casa, sobre cada vida. Não para esbanjarmos, mas para que possamos abençoar e que o teu reino possa avançar, que o teu reino nunca pare por nossa causa, seja pelo envolvimento físico, seja espiritual, seja financeiro, mas que a gente se possa envolver no teu reino, porque o teu reino é o reino que não tem fim. Deus Todo-Poderoso. Eu declaro ainda, Senhor, que não faltará farinha na amassadeira, não faltará azeite na botija, porque nós partilhamos, Senhor, o nosso melhor contigo, para que a viúva, o órfão e o desfavorecido também não lhes falte nada. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quanto ao mais que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do maravilhoso, gostoso Espírito Santo, Deus vivo, seja com cada um de nós. Não somente hoje, não somente esta semana, não somente este mês, não somente este ano. Seja até ao fim dos nossos dias. Seja porque o Senhor nos recolhe para junto dele. Seja porque volta para reinar connosco. Tenha uma semana abençoada. Se o Senhor falou contigo do jejum, não desistas. Se o Senhor falou contigo da oração, vai em frente. Se precisares de ajuda, fala connosco, nós estamos aqui. Para que o Espírito de Deus possa soprar sobre a tua vida. Deixa o Espírito de Deus soprar sobre a tua vida. Na tua casa onde tu estás com Ele. Amém. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.